Eu queria saber realmente por que tem umas coisas sobre a faculdade que a gente só aprende estando no mercado de trabalho. Só que a gente não pode voltar e consertar as coisas na faculdade. Olá, pessoas, sejam bem-vindos ao Life by Mands. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre a experiência da faculdade. E dar algumas dicas aí, porque eu sei que a grande maioria do meu público central, pelo menos, eu imagino que esteja na faculdade. E tem algumas coisas que eu só... Cara, se eu soubesse já na época da faculdade, eu acho que ia facilitar muito a minha vida. Então eu tô aqui pra dar essas dicas pra vocês, olha que beleza. Assim, caso você tenha caído de paraquedas no canal, só um breve contexto. Eu sou formada em Engenharia de Controle e Automação pela UFMG e atualmente eu trabalho com engenharia de software. Eu vou virar um pouco a câmera, que eu tô quase caindo da cama, que eu tô sentada na cama hoje, tô quase caindo. E eu penso muito sobre isso, sabe? Tipo assim, cara, ai, se eu tivesse feito diferente na faculdade, talvez hoje eu já podia estar com um cargo melhor, sabe? Assim, apesar de ter feito uma faculdade de engenharia, eu imagino que essas dicas se apliquem a outras áreas também, tá? Então, não se sinta injustiçado porque as dicas vão ser pra área de engenharia, não. Serve pra todo mundo. É claro que pode ter umas coisinhas diferentes aí nas áreas, mas aí você adapta pro seu curso, tá tudo bem. Eu não gosto dessa coisa de deixar o mais importante pro final, não, sabe? Então eu já vou começar pelo mais importante que eu acho. É que, pelo amor de Deus, aproveite as iniciativas que a sua faculdade tem pra te oferecer. Eu tô achando que eu tô muito baixinha, tô me sentindo baixinha. Aí, agora melhorou, tô mais centralizada. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, lá na engenharia, lá na UFMG, a gente tem equipe de competição para participar, a gente tem iniciação científica, a gente tem empresa júnior, a gente tem, sei lá, laboratórios. Enfim, várias iniciativas da própria universidade que os próprios estudantes montam ali e participam, e que você pode entrar e participar. Eu imagino que exista coisas parecidas em todos os cursos. E assim, eu preciso que você participe dessas iniciativas. Não todas, óbvio, não vai pegar aí mais coisa do que você consegue lidar na sua rotina, né, no seu dia a dia, porque é importante que você faça as coisas direito, né? Você não tá entrando numa iniciação científica, por exemplo, só por entrar, só para colocar lá no seu currículo. Não, você tá entrando para adquirir experiência. E isso eu até fiz, assim, isso é uma coisa que eu não posso reclamar da Amanda do passado. Eu participei de equipe de competição, depois eu fiz uma iniciação científica e, por último, eu fiz o meu estágio, que depois se converteu no meu trabalho atual. Então, assim, recomendo que você faça algo parecido. Mas por que que isso é tão importante? Cara, quanto mais experiência você tiver desde cedo no seu currículo, melhor. Confie em mim. Isso independente da área. Claro que eu vivo a minha realidade na área de programação, de engenharia de software, enfim. Mas isso vale pra qualquer área. Tipo, já é difícil você ser um júnior, né? Que é, tipo, essa pessoa que tá começando na sua carreira, assim, tem pouca experiência e tal. Já é difícil naturalmente no mercado. Tipo, poucas pessoas querem realmente contratar um júnior. Porque é muito mais barato contratar um estagiário. Então, tipo assim, né? Por que que vai te contratar? Você pode contratar o estagiário que ainda tá na faculdade, pagar bem menos e vai fazer ali mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, já é difícil naturalmente você ser um júnior. Se você for um júnior que não tem experiência, meu amigo, nossa, sinto muito. Então, assim, a primeira dica, que é a mais importante, aproveita, sabe? O que a universidade tem pra te oferecer. Participa dessas iniciativas. Obviamente não todas, igual eu falei, faça dentro do que você consegue fazer na sua rotina, mas participe, consiga experiência, aprenda bastante e aprenda nessa parte mais prática, tá? Porque normalmente as matérias da faculdade vão ser bem teóricas, mesmo que tenha uma parte prática, enfim. Mas vai ser muito teórico. E é importante que você aprenda as coisas na prática, porque o mercado de trabalho não vai ser aprender o cálculo ali no quadro, não, vai ser aplicar o cálculo na prática. Então eu preciso que você participe dessas iniciativas. A próxima dica é algo que aconteceu comigo que eu não recomendo pra ninguém, que é assim, não pegue trauma ou ranço, principalmente, de uma matéria ou de uma área em específica por causa de um professor cuzão. Porque, assim, professores cuzões vão existir, né? E se você já tá na faculdade, você sabe disso. E, assim, o que aconteceu comigo foi exatamente isso. Eu acreditei muito que eu não gostava de programar, porque eu tive uma experiência horrível com programação e desenvolvimento de software 2 logo no meu segundo período da faculdade. Porque o professor era horrível, era um carrasco, enfim, eu não aprendi nada na matéria, eu fui carregada para conseguir passar, carregada, tipo assim, nos trabalhos em grupos, a minha amiga lá que sabia tudo de programação, ela fazia tudo pra mim. Não me orgulho, mas tipo assim, cara, eu peguei um trauma real. Depois dessa matéria eu falei, mano, que ódio, odeio programar. E isso foi no meu segundo período, muito no início da faculdade. E aí o que aconteceu me atrapalhou muito hoje, pra ser sincera. Óbvio que não tinha como eu prever isso, mas eu decidi que eu não queria mais programar, a não ser que eu fosse obrigada a isso.
Então, nessas iniciativas que eu participei, por exemplo, na equipe de competição que eu participei, na iniciação científica que eu fiz, eu cheguei lá já falando, não quero programar, não me coloca perto de um código, me coloca pra mexer com hardware. E foi isso que eu fiz. Então, assim, aprendi muito de hardware por muitos anos, achava que eu gostava. Até que eu entrei no meu estágio, que é o meu trabalho atual, e lá eu tinha que programar, e eu descobri que eu amava programar. Só que aí eu já tava o quê? Formando na faculdade. E assim, hoje em dia eu podia ter, tipo, já 5 anos de experiência com programação se eu quisesse. Mas eu não tenho, eu tenho 2,5. Porque eu achava que eu não gostava de programar por causa do trauma que eu levei da matéria. Então, assim, isso é uma coisa muito específica, tá? Eu sei disso. Mas é um conselho se eu puder te dar, sabe? Porque, assim, professores carrascos vão existir, matérias chatas também vão existir, mas, tipo, saiba separar um pouco as coisas. Eu não soube separar o professor chato da matéria e não leve esse ranço pra você e principalmente não no início da sua faculdade, já não chega tipo assim, ah, eu não gosto dessa área. Cara, se permita conhecer as áreas da sua profissão, as diferentes áreas que você pode atuar. Porque pode ser que o que você gosta hoje, você fale, ah, eu quero trabalhar com isso dentro da minha área. Daqui a 2 anos, você já não vai gostar mais, você vai querer trabalhar com outra coisa. Então é importante que você mantenha o seu leque de possibilidades aberto e que você não pegue ranço, assim, só porque, ah, essa área parece chata, ah, esse professor é meio chato. Não faz isso. Nossa, mas tá calor, viu? Jesus Cristo, tô suando. Meu pai amado. Outra dica que é muito relevante, que é algo que eu não fiz na minha graduação e que, assim, se você tiver a oportunidade, eu recomendo que você faça, que é um intercâmbio. E eu falo assim, um intercâmbio com a sua faculdade. Por exemplo, lá na UFMG, tem como você fazer um semestre da sua graduação em outro país, tipo, numa universidade de outro país e depois você volta. Eu acho que é um semestre ou um ano, alguma coisa assim. Assim, na época foi meio triste, né? Na época que eu até tava cogitando fazer isso, tava na pandemia. Então, assim, não deu muito certo. E depois da pandemia, eu já, sabe, eu tava em iniciação científica, eu ia começar um estágio, então eu falei, tá, acho que não é o momento. E aí eu formei na faculdade. Então, assim, perdi a oportunidade, sabe, de ter essa experiência de realmente fazer um semestre, por exemplo, da minha graduação em outro país, em outra universidade. Então, se você tem a oportunidade, se a sua universidade oferece algum tipo de programa parecido com esse, eu recomendo que você corra atrás e que você tente participar. Mais ou menos ali na metade do seu curso, talvez. Busque saber um pouco disso na sua faculdade, sabe? Como que funciona. E se você tem a oportunidade de fazer, tenta fazer. Chegamos na última dica, e essa também é super importante, que assim, eu acho que se você já tá na faculdade, assim, há um tempo, eu acho que você já percebeu. Mas ela é especialmente importante para quem tá novinho ainda, assim, os calorinhos, né? Os recém-chegados. Que é assim, estude por fora, tá? Não conte com seus professores para absolutamente nada. Nossa, Amanda, mas que experiência traumática é essa que você teve com professores? Amores, eu estudei numa universidade federal, né? Vamos ter consciência aqui de classe. Que assim, não é consciência de classe, mas enfim. Eu amo a UFMG, tá? Ela é assim, paixão da minha vida. Eu sou muito grata por ter feito faculdade lá. Então, assim, é simplesmente uma brincadeira, porque eu amo o tempo que eu passei lá e, enfim, eu amo tudo sobre a UFMG. Mas é claro que, assim, tem professor ruim, gente, mas tem professor ruim em todo lugar, né? Eu acho que só a Universidade Federal, que não sei, parece que é um nível acima ainda de professor ruim, sei lá. Então, assim, tive experiências incríveis com professores incríveis, mas eu também tive experiências horríveis. Enfim, normal, acontece, acho que vocês me entendem. E, assim, não conte com eles pra nada, sabe? Ah, não tô entendendo a matéria. Eu, particularmente, nunca fui o tipo de aluna de, sei lá, ficar depois da aula pra tirar uma dúvida com o professor. Mas aí é um pouco do fato de eu ser introvertida mesmo. O que eu fazia? Eu anotava minha dúvida, obviamente, e chegava em casa, ia pesquisar na internet, ia ver uma videoaula, ia, sabe? E isso, assim, era por causa de eu ser introvertida, mas acabou me ajudando muito, porque aí, assim, eu não ficava dependente dos professores pra nada. Sabe? Ah, não entendi muito bem esse conceito? Procura por fora, vai ler num livro, vai procurar na internet, vai, sabe? Aprenda a estudar sozinho também um pouco, sabe? E eu acho que isso é muito importante também, né? Nem é pra quem tá me assistindo aqui, é pra nova geração, sabe? Eu não sei, essa geração alfa, eu tô igual a minha mãe, porque a minha mãe, eu não sei se ela vai estar vendo esse vídeo, imagino que não, espero que não. Mas a minha mãe adora falar mal da geração Z. E aí eu tô me sentindo do mesmo jeito, só que falando mal da geração alfa, entendeu? Mas é que o povinho que não sabe procurar uma informação sozinho, entendeu? Tem que estar tudo de mão beijada assim, tem que estar tudo pronto pra eles. Então, enfim, não seja essa pessoa, procure estudar de forma independente. Resumo de todas as dicas pode... Eu ia falar, o resumo de todas as dicas pode se resumir em:
Percebe-se que, assim, português nunca foi meu forte, né? Por isso que eu tô lá pras exatas. Mas, basicamente, o resumo dessas ideias, dessas dicas, é que você tem que aproveitar o que a universidade tem pra te oferecer. Não seja só um estudante que vai só fazer as matérias, vai passar e vai formar e pronto. Não, aproveita as iniciativas, participa das coisas da universidade, aproveita o campus da sua faculdade, se for um campus bonito, sabe? Faça atividades ao ar livre lá, enfim. Aproveita, cara, a época da faculdade, ela vai ser a pior e a melhor época da sua vida. E eu falo isso com muita saudade da minha época da faculdade, mas ao mesmo tempo não queria voltar, né? Tô bem do jeito que eu tô. Então é bem assim. Então aproveita justamente pra você ter esse sentimento quando você formar, pra você ficar com saudade do que você viveu, mas também não querer voltar, porque né, vamos seguir em frente. Mas é isso, esse vídeo foi bem pra assim eu poder compartilhar com vocês o que hoje eu estando no mercado de trabalho e eu vivendo as experiências que eu estou vivendo atualmente, o que eu concluí que talvez eu poderia ter feito diferente na minha graduação e compartilhar isso com vocês para assim, talvez vocês terem tempo de fazerem e aplicarem essas mudanças aí na sua vida, na sua faculdade. Deixa aqui nos comentários para mim se você tiver na faculdade qual curso que você faz, só para eu saber que tipo de público que tá me assistindo, eu vou ficar muito feliz se você comentar. E se você não tá na faculdade ainda, mas você tá nesse vídeo por algum motivo, comenta também qual curso que você quer fazer. Eu agradeço muito por vocês terem assistido até o final. Me acompanhem nas outras redes sociais, eu compartilho bastante lá no Instagram da minha vida, assim, na engenharia, na programação. Aceito qualquer sugestão de vídeo que vocês queiram que eu traga aqui pro YouTube também. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo!